E você de casa está passando por uma transação imobiliária? Está vendendo ou comprando seu imóvel? E os bancos solicitaram uma avaliação imobiliária? Pois é sobre exatamente isso que iremos falar no programa Imóveis em Foco agora. Confere aí. E agora comigo o arquiteto e também avaliador imobiliário Alexandre Marcolino. Fala pra gente como é que surge a necessidade de uma avaliação imobiliária. Bom, a avaliação imobiliária ela pode surgir de acordo com a necessidade do cliente ou com a necessidade externa. A necessidade do cliente é quando o cliente quer, por curiosidade ou por conta de estar fazendo alguma movimentação, tipo um divórcio, uma venda do imóvel para um particular, uma divisão de bens, uma partilha de bens que é muito comum no ramo de advogados, por exemplo, no ramo do direito, ele pode solicitar uma avaliação. Então fica a critério do interessado. Mas também tem aquelas situações onde os bancos públicos, os bancos privados, eles solicitam que seja feita uma avaliação imobiliária daquele bem para ele entender quanto vale aquele imóvel naquela data, naquele momento. Então essa avaliação pode ser para quem tem escritura ou contrato de compra e venda? Pode. Na verdade, o que nós fazemos sempre quando tem a escritura, quando tem um registro cartorial adequado, o imóvel ele tende a ser mais valorizado. Quando ele não tem essa documentação, seja por qualquer motivo, ele tende a ter um valor menor. Mas isso não impede que seja feito. É óbvio que a gente tende sempre a solicitar que todos os documentos estejam válidos para que a gente possa fazer uma avaliação muito mais criteriosa e de maneira mais adequada para que a resposta seja mais interessante naquele momento. E para residências de área de marinha, é diferente? Então, os imóveis de área de marinha, esses imóveis aqui, principalmente que existe muito aqui no município de Vitória, eles têm um tratamento especial. O tratamento especial que se dá, que a forma de avaliação é um pouco diferente. Nós já temos lá, eu falo porque sou servidor público, trabalho também na SPU, nós já temos cadastrados na nossa base uma série de imóveis e eles seguem um determinado padrão, que é cobrado de acordo com a prefeitura do município de Vitória, por exemplo, as taxas que são cobradas anualmente. Então a avaliação desse imóvel tende a ser muito próxima àquela avaliação ao que a prefeitura pratica. Então, quando a gente fala em avaliação imobiliária para o município, seria algo muito parecido com o que acontece na SPU e vice-versa. Hoje, com o mercado imobiliário aquecido, né, como estamos acompanhando, os financiamentos favorecendo, né, quais os profissionais que podem estar avaliando o seu imóvel? Essa pergunta sua, Márcio, é excelente. O mercado imobiliário, embora pareça que ele não está aquecido, ele está muito aquecido. E o ramo de engenharia diagnóstica que a gente fala, esse ramo de avaliação de imóveis, ele é um ramo muito interessante da engenharia ou da arquitetura. E já falando isso, quem pode fazer, quem está habilitado a trabalhar nessa área são os engenheiros e arquitetos, principalmente os engenheiros civis na sua área de competência e os engenheiros mecânicos nas áreas de competência deles, os engenheiros eletricistas e os arquitetos e engenheiros, então, são os que mais predominam no ramo de avaliação de imóveis. Vamos pensar que nessa época de pandemia houve muita gente que vendeu imóvel, que transacionou imóvel, que acabou comprando imóvel numa oferta muito boa. Todos esses imóveis precisaram de ser avaliados. Todos eles precisaram de passar por uma avaliação mercadológica. Essa avaliação foi provavelmente feita, na sua grande maioria, por engenheiros e arquitetos. Alexandre, perfeito, mas o curioso que eu acho, por exemplo, os corretores de imóveis, eles estão desde o início do processo de compra e venda desse imóvel, né? Então, no caso, eles não têm esse poder de avaliar, e por quê? Então, Márcio, essa é uma questão muito séria, uma questão até de justiça. Já tem até algumas decisões no Paraná, em São Paulo, na Bahia, já tem algumas decisões que não permitem que os corretores de imóveis façam laudos de avaliação. A nomenclatura laudo de avaliação, ela é própria para quem é engenheiro ou arquiteto. Então, o corretor de imóvel, ele está numa etapa muito importante da aquisição do imóvel, que é a compra e venda.
ele talvez seja o melhor profissional para indicar um imóvel bom numa região que está mais interessante, que valoriza mais, que tem o perfil adequado para o seu cliente, seja o corretor de imóveis. Mas o que acontece? Na hora que a gente vai falar do imóvel propriamente dito, quando a gente vai tratar o imóvel com as suas especificações, o que acontece? Só os engenheiros e arquitetos conseguem perceber determinadas nuances que existem que o corretor de imóveis, por mais experiência que tenha, por mais boa vontade que tenha, não consegue fazer. São atribuições específicas dos arquitetos e dos engenheiros a execução, a elaboração de laudos de avaliação. Qualquer outra forma de documentação não é reconhecida como laudo. Então, o que os corretores de imóveis podem fazer é elaborar uns pareceres, mas esses pareceres não são recebidos pelas instituições bancárias. Elas não aceitam isso como laudo, porque pode ter problemas patológicos no imóvel, pode ter problemas, por exemplo, pode ter uma infiltração, problemas de percolação, nomes técnicos muito interessantes que não são próprios da área dos corretores, são próprios das áreas da engenharia e da arquitetura. Então, Alexandre, esses profissionais, corretores de imóveis que são credenciados pelos bancos, qual é a diferença? A diferença é que eles, na verdade, eles são agentes que auxiliam no processo de documentação do cliente, que é o comprador ou até mesmo o vendedor, junto às instituições bancárias. Mas para por aí a solução que eles adotam. A solução de avaliação dos imóveis, volto a repetir, sempre permanece com os engenheiros e com os arquitetos. Eu, por exemplo, eu fiz um processo imobiliário há alguns meses atrás que eu tive que sim contratar pelo banco, né, um avaliador. Só que no caso não foi eu que escolhi esse avaliador, foi o próprio banco que forneceu esse avaliador e eu tive que pagar o valor que foi dito, né? E é bom até dizer o seguinte, essa sua experiência, ela caminha junto com a experiência de muitos moradores da região. Isso demonstra a importância dos arquitetos mais novos, dos engenheiros que estão se inserindo no mercado hoje, a perceberem que a engenharia diagnóstica, essa engenharia de avaliações, é um mercado muito interessante. Porque do mesmo jeito que você pagou a sua taxa para alguém avaliar o seu imóvel, que foi credenciado pelo banco, o banco faz uma seleção e escolhe lá, você vai, apresenta a sua documentação e é acolhido pelo banco, ele começa a mandar avaliações para você dos potenciais clientes da região. E isso é muito interessante, porque num momento que a gente tem falta de emprego, falta de uma série de oportunidades, a gente tem, dentro da engenharia diagnóstica, dentro da área da arquitetura, uma possibilidade real de ganhos muito melhores do que os acostumados a pequenos projetos, a pequenas obras, por exemplo. Qual o conselho que você dá para o pessoal de casa que está passando por isso, que queira talvez deixar o seu imóvel regular e até mesmo agregando valor ao próprio imóvel, né? Eu acredito que a melhor forma que se tenha para você fazer essa regularização imobiliária é procurando um profissional da área de engenharia ou de arquitetura. Esses profissionais, eles têm amplo conhecimento e eles vão poder direcionar aos cartórios correspondentes, à própria SPU, que tem uma grande parcela de imóveis registrados sob seu domínio em Vitória e até mesmo nos outros municípios da Grande Vitória. Então, o primeiro passo é a contratação ou a consulta a um desses profissionais. Esses profissionais habilitados, eles podem dar um norte incrível e poder resolver isso num tempo muito menor. Às vezes, nós temos história de pessoas que estão há 20, 30 anos com o imóvel sem regularizar e em questão de meses ela consegue regularizar e o imóvel sobe em torno de 60%, 70% do valor dele. Então não é um gasto, é um investimento que se tem na contratação de um profissional que vá resolver essa situação, esse desembaraço todo necessário para a venda do imóvel. Que matéria bacana, né, gente? Parabéns, arquiteto e também avaliador imobiliário Alexandre Marcolino. E te aguardo aqui no programa trazendo mais novidades desse mercado imobiliário, hein?